Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando da agenda do presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu uma antecipação da sabatina na Fiesp, né, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Daí, depois, também já não quer mais. E quais são as suas motivações? Exatamente, Bocardi. A gente noticiou aqui ontem que ele pediu para ir no dia 11, né, o mesmo dia do lançamento dos 2 manifestos e da realização de um ato em defesa da democracia na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Eu falei de que isso estava sendo visto ali como uma provocação aos organizadores do manifesto, inclusive uma certa saia justa, porque a Fiesp está submetendo o manifesto dela aos candidatos que vão até lá, pedindo para que eles apoiem, que eles subscrevam esse texto, e havia uma dúvida sobre se o Bolsonaro faria o mesmo, agora ele mesmo, de novo, tomou a iniciativa de comunicar à Fiesp que não vai mais no dia 11 e só disse que a sabatina vai ser remarcada para outra data, mas não escolheu essa data, também não explicou as razões da desistência de ir no mesmo dia do lançamento do documento da São Francisco. Os diretores da Fiesp ficaram sem entender nem o pedido de antecipação e nem a desistência, criou ali uma certa surpresa dentro da entidade, tanto uma coisa quanto a outra. Tem um clima muito de incompreensão sobre o que vai ser essa ida do Bolsonaro até lá, principalmente depois que ele xingou empresários que assinaram o texto em defesa da democracia de mamíferos, voltou a falar em cartinha hoje. Então ele está constantemente ofendendo quem assinou e minimizando a importância dos textos. Então tem esse clima ali de apreensão e de total falta de informação a respeito do que o presidente pretende fazer. Eu tinha falado aqui ontem, e era uma informação que estava circulando ainda extraoficialmente, que agora vai ganhando contornos mais fortes, de que pode haver uma marcha no dia do ato da São Francisco, lá do Largo São Francisco, em direção à Avenida Paulista, subindo a Consolação, etc., uma marcha em defesa da democracia. E isso era um risco de que coincidisse com atos em apoio ao presidente na frente da Fiesp, de aliados seus, de apoiadores seus, em razão da sua presença lá. Então, os próprios aliados, os próprios assessores do Bolsonaro estavam apreensivos com essa coincidência dos 2 eventos, assim como os organizadores dos atos. Eles não queriam que algo que é um louvor da democracia e do Estado democrático de direito descambasse para uma briga ali entre bolsonaristas e antibolsonaristas, até porque existe todo um cuidado para não associar o texto a um texto anti-Bolsonaro, não é essa a ideia dos organizadores. Então, de certa maneira, entre quem está fazendo o ato em defesa da democracia, foi visto com certo alívio o fato do Bolsonaro não fazer a sabatina da Fiesp no mesmo dia. Da mesma forma, como muitas pessoas ontem, você até falou aqui, teve a repercussão de pessoas que se sentiram também, que até votaram nele, mas se sentiram ofendidas, né, pela manifestação dele. Claro, tem democratas que votam no Bolsonaro. Eu não sou dessas que reduzem a questão política tão complexa a algo binário e simplista de dizer, olha, quem vota nesse aí é democrata, quem vota naquele é fascista. Tem muito mais camadas e muito mais tons entre uma coisa e outra, e o que faz uma pessoa definir o seu voto é algo personalíssimo, né? Cada pessoa sabe o que é importante para si e quais são os valores que ela defende. Agora, eu acho que a defesa da democracia é algo comum a todos, à esquerda, à direita, ao centro, e dizer que não se aceitará nenhum retrocesso nesses valores democráticos é algo que também atrai eleitores de todos os candidatos. Daí porque é um tiro no pé o presidente manter essa pregação contra as cartas, contra os documentos,
algo que ele vem fazendo, continua fazendo, mesmo tendo desmarcado a sua sabatina para o mesmo dia, Bocardi. Vera, você também vem comentando bastante aqui sobre a expectativa ali pelo 7 de setembro. O Bolsonaro anunciou aquela mudança, né, de fazer o ato ali no Rio de Janeiro, na orla de Copacabana e não no centro da cidade como costumava ser. Você apurou informações novas sobre essa organização toda, não é isso? E nessa pegada pode mudar também. Vai saber. Não, eu acho que vai acabar mudando. Não, aliás, mudar a mudança. Porque é o seguinte, o desfile lá no Rio acontece sempre na Avenida Presidente Vargas, é uma tradição que já existe. E ontem a gente discutiu aqui a série de tweets do prefeito da cidade, Eduardo Paes, que falou que recebeu com surpresa essa informação de que o Bolsonaro pretendia mudar o desfile para Copacabana, falou das dificuldades de se realizar um ato com presença ali dos militares, eventualmente veículos militares nas ruas, na Avenida Atlântica, que é um lugar ali próximo da praia num dia de feriado e num lugar em que muita gente mora. A gente sabe, tem ali prédios na própria Avenida Atlântica e para dentro ali do bairro de Copacabana, muito comércio, muito movimento, diferentemente do centro da cidade num dia de feriado, que é um lugar que é mais fácil de você isolar, de você fazer as arquibancadas e etc. Então, hoje eu conversei rapidamente com o prefeito para saber se tinha tido algum desdobramento depois que ele fez essas ponderações. Principalmente porque ele dizia nos tweets que ele não tinha sido procurado por ninguém das Forças Armadas e nem ninguém do governo federal para oficializar a ideia de que fosse feita essa mudança. Era algo que o Bolsonaro falou, e ele falou inclusive na convenção que lançou o Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo, então falou num contexto absolutamente diferente, nem foi no Rio que ele deu essa ideia, e nem foi num ato oficial, foi num ato de campanha do seu aliado aqui em São Paulo. E hoje eu falei com o prefeito, ele disse que até agora continua sem nenhum contato do governo federal, que ninguém pediu a mudança ainda para Copacabana, que ele segue no escuro em relação a isso e que, da parte dele, aí a informação nova, ele vai tocar a vida e tocar o pregão para a realização do desfile, como sempre foi feito. É feito um pregão eletrônico para toda a estrutura, toda a logística do evento, e ele vai fazer esse pregão mantendo a Avenida Presidente Vargas como um local do desfile cívico-militar. Então, isso inclui toda a estrutura de isolamento das ruas, as arquibancadas, a demarcação do espaço do evento, etc. E esse pregão deverá ser realizado no dia 10 de agosto, um dia antes do ato cívico em prol da democracia. Então, ele espera que até lá ele receba algum comunicado de se é verdade mesmo que vai ser alterado e que possa discutir os convenientes e inconvenientes dessa mudança, inclusive com riscos. Os apoiadores do Bolsonaro começaram a levantar a possibilidade de, inclusive, de risco de algum protesto mais violento, de brigas, de algum atentado, inclusive, contra o presidente. Isso está na praça, porque é um lugar de difícil policiamento, de difícil guarda, justamente por esse caráter aberto que tem ali da praia de Copacabana. Então, está tudo em discussão, não está nada definido, e a Rede, o partido político, entrou no Supremo com uma ação contra essa ideia de mudança, alegando que existe uma politização eleitoreira de um momento, uma data que é cívica, que é nacional e que é de todos os brasileiros. Ô Vera, só improvisando aqui no roteiro sugerido, mas acho importante para a gente passar rapidamente, até porque noticiamos isso ainda há pouco e falamos bastante ontem sobre isso, que as Forças Armadas acabaram indo lá inspecionar as urnas eletrônicas no TSE, foram lá para a sala depois daquela história toda de urgentíssimo e tudo mais. Exato, como a gente disse, já estava lá aberto desde outubro para essa visitação, Bocardi, diante do ofício urgentíssimo do general. O TSE falou, tá bom, venham, a gente está aqui, está esperando, está tudo aberto, a casa é sua, entrem, sintam-se à vontade. Acho que devem ter servido um café para a comissão dos militares que foi até lá e abriram a sala com os códigos-fontes. Não é nenhuma sala secreta, não é nada de outro mundo, como quer fazer crer o general Paulo Sérgio. O que fica evidente é que ele, de novo, seguiu um roteiro que é um roteiro do presidente,
depois de uma semana de trégua em que ele tinha ficado bem pianinho, recebido os outros ministros da Defesa por aqui, falado do seu compromisso com a democracia, com a Constituição. Isso certamente não caiu bem nos ouvidos do Bolsonaro, porque ele não aceita nada além de aliados que repetem ipsis literis as suas próprias teses. Deve ter cobrado o ministro da Defesa e aí ele achou por bem retomar a agenda que tinha ficado interrompida diante do encontro dos ministros da Defesa, com a presença, inclusive, do secretário de Defesa norte-americano aqui. Então, para mim, foi isso que aconteceu. Não é a primeira vez que esses ofícios das Forças Armadas fazem menção a coisas ou que já foram respondidas, ou que já foram feitas, ou que já existem há muitos anos, o que mostra que eles querem fiscalizar, que eles se mostram preocupadíssimos com a segurança das urnas, mas eles não têm informações básicas. Isso faz com que eles passem vergonha e se descredibilizem também. Como você quer dar uma de paladino da segurança, da eficácia e da transparência se você não sabe nem que o negócio já está aberto à fiscalização por todas as entidades, e são 16 desde outubro do ano anterior. Então, foi um episódio em que as Forças Armadas ficaram meio mal na fita, e que acaba jogando contra o discurso do presidente de que existe risco, de que blá, 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 não sei o que lá. E, em razão daquela entrevista que o Bolsonaro deu ontem, muita gente alertou para um outro trecho que eu não destaquei aqui ontem, Bocardi, que foi do Bolsonaro dizendo que os militares deveriam filmar o voto impresso, que não, vai escolher, ser que seria feito paralelamente. Eu não consegui entender qual era a lógica, assim, escolher uma urna aleatória e filmar ali, mas daí você tem que, nesse caso, que é um absurdo, mas por essa lógica você teria que combinar com todas as pessoas que fossem passar por aquela urna. Então não é a urna, é a sessão eleitoral e que todas elas concordem com essa ideia. É um negócio... Não, porque eu entendi quebra errado. do sigilo do voto, que é uma coisa, né, constitucional. Aí sim é fraude. Aí você está cometendo uma fraude. Você está pedindo para as Forças Armadas não só corroborarem uma fraude, mas cometerem uma fraude. Então não tem pé nem cabeça, não para em pé. Assim como não parava em pé a ideia de escolher algumas urnas para ter voto impresso, porque a pessoa vota de um jeito na urna eletrônica e vota de outro no impresso. São coisas que caem diante de uma simples... Ali, você parar para pensar no que está sendo dito e falar, opa, então é nesse pé que a gente está. E aí eu já trago um outro tema do dia, que é correlato com esse que você puxou muito bem, que é a fala do presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco. Hoje ele falou a esse respeito, porque como o assunto fica voltando, as pessoas também têm de voltar a falar dele. Então ele reiterou que as urnas são confiáveis, que são um orgulho para o Brasil, que a gente realiza processos eleitorais transparentes que são exemplo para o mundo, e pediu que pare essa conversa, que cesse de uma vez por todas essa discussão. É um pedido vão, um pedido que vai cair em ouvidos moucos, porque o Bolsonaro vai continuar falando disso. E a gente, infelizmente, vai ter que continuar parecendo para o nosso ouvinte internauta que a gente está repetindo todo dia o mesmo assunto, mas não é culpa nossa, não é a gente que está trazendo isso à discussão. Tem milhares de temas mais importantes para serem discutidos numa campanha eleitoral. Esses temas estão obscurecidos por esse blá, 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 mas isso tem método, né? Como gosta de dizer o nosso colega Carlos Andreasa. O método é provocar o caos permanente. E é um método que resulta. Está para sair uma pesquisa que mostra que hoje em dia já é muito maior o número de pessoas que desconfia das urnas eletrônicas, pelo óbvio, né? Teoria da conspiração é algo muito saboroso, né? É algo muito fácil de você comprar. É quase como açúcar, que vai viciando ali, né? E uma teoria da conspiração repetida por autoridades por tanto tempo acaba criando um público. E isso é um desgaste muito grande para a gente. A gente não precisa de um desgaste como esse. A gente já tem pandemia de Covid, tem varíola dos macacos agora, a gente tem a Amazônia sendo destruída, a gente tem uma inflação que consome o dinheiro das pessoas, tem gente morando na rua, tem tanto tema concreto para decidir, a gente fica discutindo um não assunto, porque o presidente gosta de brincar desse não assunto. Vai lá, Muniz. E tem improbidade administrativa, né, Vera? Mudando aqui, avançando no nosso assunto, o julgamento que começou no STF, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, é o relator do caso. Ele deu pistas já de como que ele deve encaminhar esse assunto?
Isso, ele é relator desse julgamento, Muniz, que une várias ações de diversos tipos, tem a DPF, tem vários tipos de ações em torno da nova lei de improbidade administrativa que foi aprovada no Congresso. Isso aí já vem de um tempo e a gente está se aproximando da eleição. E aí houve pedidos tanto do Fux, presidente do Supremo, quanto tanto do Pacheco para o Fux, quanto do Arthur Lira para o Alexandre de Moraes, para que eles apressassem esse julgamento, justamente porque tem gente pendurada na lei de improbidade que quer ser candidato pelas novas regras. Mas é algo bem complexo, porque a lei de improbidade nova mudou a interpretação quanto ao que é improbidade, e aí foi bem mais flexível do que a antiga, dizendo que para ser considerado improbidade você tem que comprovar que houve dolo daquela autoridade que está sendo processada, o que torna praticamente impossível de você condenar alguém por improbidade, e também muda o prazo de prescrição, entre outras tantas mudanças que foram feitas na lei. Então, são vários os aspectos que vão ser tratados nesse julgamento, que deve ser longo, do Supremo, né? Aí o Sardenberg me perguntou na hora do almoço se havia um risco de pedido de vista. Eu já achava que era muito difícil, mas ainda assim voltei e fiz uma nova rodada de checagens. E o que eu colhi dos ministros e dos assessores do Supremo é que realmente é difícil que se peça vista e adie para depois da eleição esse julgamento, justamente porque tem pessoas cuja candidatura depende do que o Supremo vai dizer a esse respeito. E aí também está muito difícil obter um placar exato do que eles vão fazer. E um placar que seja baseado só naquele retrato assim, olha, esses são garantistas, vão votar desse jeito, esses são mais punitivistas e vão votar daquele jeito. Porque justamente tem muitas nuances, e mesmo essa questão da retroatividade, tem alguns que me dizem assim, olha, pode ser que haja uma subdivisão desse julgamento. Você dizer que aqueles casos que se enquadram na modalidade culposa da improbidade, ou seja, que não tem o dolo comprovado, você pode admitir a retroatividade, porque essas pessoas estariam livres e, portanto, você reabrir, inclusive, esse aspecto culposo ou doloso de quem já foi condenado. Me parece uma coisa meio louca e muito difícil de você fazer, praticamente reabrir vários julgamentos e decidir um por um. Mas, nesse preâmbulo que o Alexandre de Moraes fez, a gente pode esperar que ele vá tocar nisso, porque ele fez um levantamento, fez uma espécie de um balanço. Quantos dos casos de improbidade se enquadrariam na modalidade culposa? Quantos se enquadrariam na modalidade dolosa, quantas condenações há por isso, quantas absolvições. Ele deu a entender que ele concorda com o que o Congresso avaliou ao mudar a lei, de que haveria muitas condenações por improbidade, e isso praticamente tornaria impossível a alguém estar na administração pública e escapar de um processo, etc. Então, para mim, a grande dúvida é como ele vai conduzir esse voto, uma vez que, de modo geral, a Corte parece meio dividida. Se a gente for pegar só os que são mais punitivistas e os que são mais garantistas, a gente tem praticamente um placar de 5-5. Ele seria, justamente ele que é o relator, o voto de Minerva, o voto guia. Então, o voto dele é muito importante. Eles mal abriram a sessão, já suspenderam, porque tem hoje um lançamento de um livro lá, com artigos de todos os ministros. Então, prioridades, né? A sessão de autógrafos deles é prioridade em relação a esse caso. E aí suspenderam, foram para a festa e amanhã retomam a discussão desse tema. E tem muito político ali na fila assistindo, porque espera ser candidato com base nessa interpretação mais livre do que é improbidade. Assunto complexo aí que vai tomar tempo, né, velho? Deve levar pelo menos umas 2 semanas, pelo que eu apurei, Bocardi, justamente por isso, porque eles devem dividir em vários aspectos, aí pode ter voto divergente em um, em outro, mesmo para você consolidar os placares pode ser que demore, então é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui no Ponto Final. O ex-presidente Lula acertou apoio do PROS, está tentando fechar também com o Avante para que Janones desista da candidatura e passe a apoiá-lo. Como é que está isso? Esse sprint final do Lula, na expectativa dele e da aliança dele, de que é possível vencer no primeiro turno, né? Então, o que ele quer é diminuir
as opções de voto. Com isso, fazer com que o segundo turno se antecipe para o primeiro e que vire praticamente um plebiscito entre ele e Bolsonaro. As negociações com Janone estão bem avançadas. Essa do PROS encontra ainda alguma resistência interna. Tem gente dizendo que vai judicializar, mas ele se acertou com a cúpula do partido. E isso vai abrindo um terreno para ele. Qual que é a dificuldade aí, né? O União Brasil não rolou mesmo. Eu falava que era muito difícil fechar esse apoio pelas dificuldades históricas que tem entre o PT e o antigo DEM e o próprio antigo PSL. E eles devem mesmo lançar a senadora Soraya Tronic. Já lançaram, pelo menos, né, publicamente, o Bivar lançou, deverá ser chancelado, a convenção é na sexta-feira. Mas tudo caminha para que ela seja candidata, até para que eles possam gastar o fundo, como eu expliquei aqui. Então, o Lula com essa expectativa de primeiro turno. Mas o que está acontecendo, né? O que as últimas pesquisas mostram? As pesquisas mostram um certo estreitamento da diferença entre ele e o Bolsonaro. E um estreitamento que vem justamente nos lugares mais sensíveis a essas medidas aprovadas pelo governo nos últimos tempos. Uma última pesquisa da Quest, por exemplo, mostrou uma melhora na avaliação do governo na região Nordeste, que é a mais atingida pelo aumento do Auxílio Brasil. Isso que o auxílio nem começou a ser pago. E aí isso pode se reverter para votos também no Bolsonaro, algo que a pesquisa ainda não mostra. A pesquisa mostra aí sim um empate entre o Lula e o Bolsonaro. É o primeiro instituto que mostra isso. Nenhum mostrou até agora empate entre Lula e Bolsonaro no Sudeste, que é justamente a região mais importante em número de votos. É a que concentra os 3 maiores colégios eleitorais. Para um candidato vencer no Brasil, ele tem de vencer nos colégios da região Sudeste e essa pesquisa mostrou um empate. Qual seria a razão disso, né? Aqui tem os grandes centros urbanos e, portanto, é uma região muito sensível à questão como o preço dos combustíveis. E o início da redução do preço dos combustíveis, graças ao projeto do ICMS, tem um peso grande nesses grandes centros urbanos. Então, Bolsonaro parece ter conseguido em 2 pontas diferentes, de diferentes tipos de eleitorado, lograr êxito no intento das medidas que ele adotou nas últimas semanas. Então, a gente tem que começar a olhar para isso para saber se a gente vai ter uma disputa de segundo turno e uma disputa mais apertada do que ela vinha demonstrando ser até agora. Essa sempre foi a minha aposta, que nada estava ganho, que ia ser muito difícil, que a oposição deu de bandeja para o Bolsonaro uma chance eleitoral muito grande, e as pesquisas começam a mostrar que é por aí mesmo, Bocardi. Ô Vera, tem um outro assunto que não estava colocado aqui, mas a gente pode contemplar. Foi uma reportagem, inclusive, da Folha de São Paulo, e tem muita gente escrevendo pedindo para te perguntar, que é com relação a essa compra de equipamentos para acessar celulares por parte do Exército. O Muniz pode até detalhar um pouquinho para a gente essa história. Eu não sei se você chegou a dedicar algum tempo com relação a isso, porque é intriga. Um monte de gente escreve. Pergunta para a Vera, tem umas 5 perguntas aqui. Pergunta para a Vera sobre a aquisição pelo Exército de equipamento para acessar celulares. O pessoal está desconfiado. Um equipamento que é usado para você desbloquear aparelhos, acessar dados quando são aparelhos apreendidos em operações policiais e tudo mais. A galera está intrigada. Como é que é, Muniz? Tem mais detalhes? Tem um pouco mais de detalhes aqui. Esse equipamento ele é usado hoje em dia pelas polícias para isso, para acessar as informações de celulares apreendidos que estão bloqueados ainda, né? Então facilita esse acesso. Mas esse aparelho também pode ser usado para extrair informações de sistemas em nuvens, de registros até de redes sociais, registros que tenham sido apagados. Essa contratação foi feita em 2021, no finalzinho de 2021, com dispensa de licitação. A argumentação é de que só existe uma empresa que fornece, então por isso não precisa de licitação. E, na época, o comandante do Exército, o Exército foi quem adquiriu, né? E o comandante do Exército era Paulo Sérgio Nogueira, o atual ministro da Defesa. O lance é que o Exército não diz, né? Para quê, quando. Exatamente, é algo bem nebuloso. Não tem transparência nenhuma nessa compra, seja pelo fato da dispensa de licitação, seja por essa recusa em informar a razão da aquisição desses aparelhos. Não me parece algo que o Exército tenha de ter, né? E não vejo para quê, né? A gente não está sendo invadido por nenhum outro país, a gente não tem nenhuma ameaça à nossa soberania que justificasse
aquisição desses equipamentos. Eles têm razão de ser, de estar na Polícia Federal, nas polícias, mesmo na ABIN, eventualmente, desde que devidamente justificado. Então, acredito que isso vai ser objeto de ações também, para que eles sejam obrigados a informar a razão, mas também me causou bastante espécie, Bocardo e Muniz. Não é algo que eu tenha apurado, então não tenho informação para além do que eu li, do que eu acompanhei, mas eu acho que requer que a gente fique atento a isso, ainda mais nesse momento em que as Forças Armadas se colocaram na condição de protagonista do debate eleitoral, quando não deveriam estar, e como elas também não deveriam estar praticando nenhum tipo de monitoramento telemático de ninguém. Não acho que isso seja papel do Exército. Muito esquisita essa história. E este questionamento é culpa sua mesmo, viu, Vera Magalhães? Porque você vem sempre com um cardápio gigantesco aqui, as pessoas querem sempre mais, então te vira. Tá bom. Qual é a música? Eu pensei em incluir esse tema hoje, mas é que como eu não tinha nenhuma informação nova, eu achei que ia faltar tempo. Como ontem eu estourei, hoje eu quis ser disciplinada, Bucara. Então diga qual é a música. Música é pro Bolsonaro, ele parece estar muito interessado em ir a Copacabana, em ver aquele mar lindo, maravilhoso. Hoje eu vi que no estúdio CBN o professor Pasquale escolheu Copacabana, Princesinha do Mar, eu escolhi uma outra. É o Mar de Copacabana. Calma, Bolsonaro, já mandamos lhe entregar o mar. Talvez leve uma semana para chegar. Bota aí. Já mandei lhe entregar o mar que você viu, que você pediu pra eu dar. Outro dia em Copacabana, talvez leve uma semana pra chegar. Se fosse o Gaspar, faria de Eduardo Paes para Jair Bolsonaro. Verdade. Tem seda tecida de sol, lençol de seda dourada. Vamos nessa. Obrigado, Vera Magalhães. Viva a voz. Boa noite, hein? Até amanhã. Boa noite para vocês. Um ótimo programa. Tchau, tchau. Boa noite.